Começamos nossa série com Jay, agora um gangster experiente. Ele herdou a liderança da gangue de seu pai, um poderoso chefe que foi preso após uma denúncia anônima. Descobrimos que Jay era um homem implacável que eliminava qualquer um que o desafiasse, e todas as gangues o temiam. Mas um dia, Jay decide que já chega e resolve se arrepender e abandonar a vida de gangue para sempre. Ele abre uma empresa de alimentos e convence todos os seus antigos companheiros de gangue a se arrependerem também, empregando-os na empresa. Após a mudança, Jay também se torna religioso. Então, um dia, ele recebe uma ligação e descobre que um de seus homens, chamado Chick, entrou para uma gangue de traficantes. Nesse momento, ele decide ir ao encontro dele, trazê-lo de volta ao caminho certo e convencê-lo a abandonar a vida de gangue e trabalhar com ele na empresa. Ele vai ao bar onde Chick está e, assim que entra, vê uma garota deslumbrante prestes a cair. Seu lado cavalheiro entra em ação e ele a segura. A garota é tão bonita que ele fica completamente hipnotizado. Ela rapidamente pega as coisas que deixou cair, que são vários pacotes de doces, e sai correndo. Então ele vê o garçom sendo insultado e até espancado, então decide não ficar calado e o ajuda. A pobre garota, aquela que ele salvou, o vê e se pergunta o que ele está fazendo com o garçom. Ela decide dar um basta nisso e imediatamente, ela revela o uniforme de policial que está vestindo e coloca as algemas nele. Quando Jay tenta explicar, ela se recusa a ouvir. Então ele vê que os sapatos dela estão brilhando e percebe que ela não é uma policial de verdade e está apenas brincando com ele. É nesse momento que a polícia de verdade chega e a garota foge. Descobrimos que as algemas que ela colocou nele eram, na verdade, de brinquedo. Também descobrimos que o nome da garota é Yui e que ela trabalha para uma empresa que fabrica brinquedos infantis. O trabalho de Yun é promover esses brinquedos em seu canal do YouTube por meio de vídeos e apresentações. O uniforme de policial que ela estava usando fazia parte do seu trabalho e ela só o usa durante as apresentações. No dia seguinte, Jay descobre tudo por meio de seus homens. A gangue de traficantes disfarça drogas como doces para vendê-las sem ser pega. Nesse momento, ele se lembra, claro, ele se lembra dos pacotes de doces que Yoon tinha, então pensa que ela trabalha para a gangue e decide encontrá-la para chegar até eles. Ele realmente encontra o local de trabalho dela novamente, onde ela está fazendo propaganda para um restaurante. Yoon está vestindo algo surrado e se lembra do que fez no bar. Ela fica apavorada com Ji assim que o vê e imediatamente o agride e foge. Mas Ji consegue alcançá-la e pergunta se ela é membro da gangue dos gatos. Ela fica surpresa e diz que não sabe do que ele está falando, então o solta e vai embora. Então Ji vê Yoon sendo demitida do emprego por faltar ao trabalho. De repente, Yoon tira uma grande quantidade de doces e os engole para acalmar a raiva. Ji pensa que ela está engolindo drogas para acabar com a própria vida, então a faz vomitar todos os doces. Mas um deles fica preso na garganta dela, e quando ela tenta cuspir, ele pula da boca dela e cai na boca dele, que estava aberta por engano. Claro, Ji pensa que são drogas e corre para o hospital para encontrar uma solução e evitar o vício. Mas lá, ele descobre que eram apenas doces, então entende que Yoon é realmente inocente. Apesar disso, ele a avisa para não se aproximar dele novamente, além disso, a ameaça. Ele vai quebrar a cabeça dela se ela chegar perto, então ela fica com medo e foge. O garoto é tão romântico. Depois vemos Yoon conversando com sua amiga, e descobrimos que ela está procurando por Yoon, seu amigo de infância que costumava passar a maior parte do tempo com ela, mas que de repente desapareceu. Nesse momento, vemos um promotor chamado Yoon, mas será que é o mesmo que Yoon está procurando? Enfim, descobrimos que Yoon é um promotor muito inteligente que está investigando um golpista que se passa por contador de histórias. O golpista diz que vai se arrepender, mas é claro que Yoon não acredita nele. Então o golpista descobre que muitos já se arrependeram antes dele, e eles descobrem que Ji era um líder de gangue, mas ele abriu uma empresa, abandonou a vida no crime e também fez tudo. Os membros da gangue também se arrependeram e, depois disso, ninguém mais era corrupto, exceto ele, então ele também decidiu se arrepender. O importante é que Yoon se lembra de ter ouvido o nome Ji antes e parece conhecê-lo e ter familiaridade com ele.
No dia seguinte, Yoon vai a um festival infantil e promove os produtos como de costume, mas percebe que as pessoas têm medo de deixar seus filhos comerem os produtos alimentícios da empresa de Ji. Quando pergunta o porquê, descobre que Ji era um antigo líder de gangue e é por isso que todos têm medo de seus produtos. De repente, um dos pais discute com os funcionários porque não gosta da presença deles no festival, que é voltado especificamente para crianças. Nesse momento, Yoon, ela tenta ajudá-los e faz um show para encobrir a briga, mas ninguém presta atenção e eles continuam a briga normalmente. Depois, Jae descobre o que aconteceu e vai ao festival, onde discute com seus homens porque eles se envolveram na briga, mesmo tendo-os avisado para não causarem problemas com ninguém. Ele os deixa furioso, mas, enquanto se afasta, vê Yoon interagindo gentilmente com as crianças. Seu coração é instantaneamente cativado e ele fica fixado em suas ações infantis. Ele não entende por que está tão interessado nela, então ignora seus sentimentos, como qualquer gangster, e continua andando. Mas então, Kai, o herói coreano, esbarra nela acidentalmente e cai. É aí que seus homens, eles o veem e tentam ajudá-lo a se levantar porque ele está muito assustado, mas ele ainda está prestes a cair da escada. Ele tenta segurar Yoon, mas seus óculos caem e Yoon o reconhece. Ela se lembra de quando ele a ameaçou, então fica nervosa e não consegue se segurar. Então Ji cai da escada e quebra alguma coisa. Yoon começa a imaginar seu destino se Ji morrer na queda, especialmente porque ela estava lá em cima. Ela seria acusada de tê-lo empurrado e seria executada. Então ela só espera que ele fique bem. E de fato, Ji se recupera e melhora. Ele fica curioso para saber mais sobre Yoon e continua assistindo aos vídeos dela no YouTube. Seus olhos se transformam em corações enquanto ele assiste. Ele reza, por favor, que ele fique bem. Ele também é assim, fica tão absorto que imagina Yoon ao seu lado. Sente que está enlouquecendo e decide bater na imagem de Yoon que lhe aparece para que desapareça e ele finalmente se livre dessas fantasias. Mas desta vez, não é uma imagem ou uma fantasia, são olhos que aparecem, os mesmos olhos que vêm visitá-lo. Claro, ela se assusta muito quando ele a ataca, colocando Ji em uma situação muito constrangedora. Mas Yoon continua sendo gentil com ele. De repente, os homens de Ji batem na porta, e Ji fica nervoso porque Yoon está com ele no quarto. Ele a esconde rapidamente, apavorado que seus homens a vejam e pensem que há algo entre eles. Felizmente para ele, eles não conseguem vê-los. Ji se sente envergonhado por ela estar ao seu lado e a faz sair rapidamente antes que seja notado. Isso significa que ele está envergonhado na frente dela. Então, Yoon fica surpresa ao descobrir que seu empresário postou o vídeo da briga que aconteceu no festival. Ela discute com ele porque ele postou o vídeo pelas suas costas e também no canal dela. Mas o empresário não se importa, o mais importante para ele é que o vídeo teve muitas visualizações. Nesse momento, os homens de Ji estão furiosos porque o vídeo os fez parecer bandidos e querem se vingar de Yoon. Enquanto isso, Ji está chocado com Yoon e não sabe como lidar com ela. Enfim, depois disso, ele vai falar com o empresário dela e diz que vai processá-lo porque ele arruinou a reputação de seus homens. Nesse ponto, o empresário está sinceramente com medo. Esses são os problemas, e ele diz que pretendia apagar o vídeo. O problema é que ele está mentindo e dizendo que foi Yoon Rei quem postou, fingindo estar chateado e que com certeza a punirá. Por causa das palavras dele, Ji fica irritado com Yoon, e quando a vê assim, olha para ela com raiva e sai imediatamente. Então Yoon vai conversar com ele e fica surpresa ao descobrir que ele acha que ela postou o vídeo. Ela tenta explicar que é inocente, mas é claro que ele não acredita nela. Então Ji fica surpreso ao ver que Yoon postou um vídeo completo do que aconteceu no dia do festival, e fica claro nesse vídeo que seus homens são bons e não foram os que começaram o problema. Então ele sente que Yoon é uma boa pessoa e fica chateado porque não acreditou nela antes. Ela é inocente. E à noite ele vê Yoon sentado esperando o ônibus, então ele fica observando-a de longe, mas Yoon o vê acima dela, conversando e se desculpando por tê-la magoado antes, então Yoon fica feliz porque acredita que ela é inocente, e ela diz que não está chateada com ele, se despede e vai embora. No dia seguinte, Yoon vê Yoon por acaso,
e ela chama a atenção dele a ponto de ele preferir que eu simplesmente lhe contasse, mas ela não se importa e vai embora. Então ela descobre que o leite que ela estava anunciando estava estragado e, por causa disso, um grande número de crianças foi hospitalizado. Ela fica muito chateada e se sente culpada, especialmente porque os pais a culpam, é claro, pelo que aconteceu com seus filhos e os jogam em recipientes de leite, mas Ji aparece e fica na frente dela, com o leite derramado sobre ele. Ele está lá para ajudá-la depois de saber o que aconteceu. Ele a pega no colo na frente de todos e a leva para longe para que ninguém a incomode. Mas Yoon continua se culpando porque as pessoas compraram o leite depois que ela o promoveu, e ela não para de se culpar. Ji sente pena dela e tenta confortá-la o máximo que pode. Depois, Yoon conversa com uma amiga chamada Mil, e ela está muito chateada. Descobrimos que ela teve uma vida difícil porque seu pai fugiu depois de se endividar, e sua mãe era humilhada por seus credores. Claro, Yoon não tinha ninguém para confortá-la, exceto Yoon, seu amigo de infância, e outro. Um dia, Yoon foi ao hospital visitar as crianças e tentou se desculpar com os pais, mas sua culpa aumentou, principalmente quando percebeu que os pais e as crianças haviam confiado nela completamente. Por causa da culpa, Yoon decidiu tirar uma licença do trabalho para se redimir. Depois, ela encontrou Ina, sua colega de trabalho, mas ficou claro que Ina era um pouco desleixada e não tinha um tostão furado. Ela zombou de Yoon por estar desempregada e ofereceu-lhe um emprego de faxineira. Claro que Yoon recusou, então Ina se sentiu mal e disse que estava apenas brincando. Então, perguntou-lhe qual era a ligação entre ela e... Sim, e é claro que essa garota está um pouco interessada nele, mas Yoon não está prestando atenção. No dia seguinte, Yoon fica surpresa ao saber que Yoon concordou em trabalhar para ela, pois, aos seus olhos, ela não tem dinheiro nenhum e precisa trabalhar. Yoon então assume o trabalho e começa a limpar a casa, ficando impressionada com a beleza dela, mas o que mais chama a atenção são os muitos prêmios que ela tem. Eu a contratei por causa da sua fama no YouTube. Depois que Jun termina o trabalho, ela se prepara para ir embora, mas ainda pretende provocá-la um pouco e convida suas amigas para sua casa para mostrar a elas que Jun se tornou uma empregada doméstica e que ela tem muito dinheiro. Ela continua sendo esperta e finge que não trabalha para nós durante toda a conversa. Significa que ela veio ajudá-la e está indo embora, claro, se sentindo envergonhada. Então, ela sai atrás dela e apaga, surpresa por ela não ter reagido apesar de ter sido humilhada na frente dos amigos. Então, Yoon diz a ela que não entende por que ela a odeia, mas ela não espera por uma resposta, pega o pagamento, que é uma quantia bem alta, e as latas de lixo, e vai embora. Jae está parado ali observando tudo acontecer, e então Iena o vê e pensa que ele veio por causa dela, o palhaço, mas ele a ignora, vai atrás de Yoon, senta-se com ela e tenta tirá-la daquela situação difícil em que ela se encontra. Eles bebem muito e, por causa disso, se perdem completamente e brincam como crianças, mas Yoon está muito feliz e se divertindo muito com Ji. Ela acha ele legal. No dia seguinte, Ji é surpreendido por uma mensagem dela. Acontece que ele esqueceu a jaqueta com ela, então fica nervoso porque terá que encontrá-la, principalmente porque está envergonhado por seu comportamento bobo de ontem, quando não estava em si. Mais tarde, Yoon vai à delegacia e descobre que Yoon a contatou e pediu que ela comparecesse para prestar depoimento sobre o dia do festival e se os homens de Ji eram bandidos ou não. Yoon fica muito chateada porque havia postado um vídeo anteriormente no qual era claro que os homens de Ji não tinham feito nada de errado. Apesar disso, Yoon ainda suspeita deles. Enfim, ela reconhece o nome de Yoon e suspeita que ele seja a mesma pessoa que estava procurando, então tenta confirmar. No entanto, Yoon a trata friamente e diz para ela parar de fazer perguntas e apenas relatar o que aconteceu no dia do festival. Ao mesmo tempo, Ji está em uma reunião, mas sua atenção está totalmente voltada para quem? Para Yoon, é claro. Ele fica imaginando a presença dela à sua frente, então decide ligar para ela. Ele fica falando sozinho e parece tão bobo que seus homens acham que ele enlouqueceu. Depois, ele liga para ela, mas Yoon não está prestando atenção porque está chocada ao descobrir que foi expulsa da casa onde mora. Ela desliga na cara de Ji, furiosa, e então descobre que o gerente está por trás do seu despejo. Ela vai até a casa dele para conversar,
mas o gerente, frio e calculista, diz que não é obrigado a hospedá-la como parte da empresa, pois ela não trabalha mais para ele e, além disso, o contrato deles terminou. Então, Yeon sai da casa dele, muito chateada, e continua andando pela rua, sem saber para onde ir. Ela pensa em ir para a casa de uma amiga, mas essa solução não é muito prática, pois a família da amiga já mora com ela. Então, ela continua andando pela rua daquele jeito, pensando nas lembranças da infância com Yoon, quando de repente Ji aparece na frente dela e se compadece muito dela por estar andando sozinha na chuva. Ele insiste para que ela fique com ele até encontrar um lugar para ficar, e de fato, ela fica. Yeon vai com ele e fica pensando no emprego que perdeu e em como gostava de gravar vídeos. Ela está arrasada com a ideia de que não vai mais viver aqueles momentos. No dia seguinte, os homens de Jae ficam surpresos ao encontrar Yeon na casa deles, principalmente porque não a viram na noite anterior. Descobre-se que Jae não mora sozinho, seus homens moram com ele. Ele explica por que precisou trazer Yeon para casa, e Yeon age como se os conhecesse há muito tempo, o que se deve ao fato de ela ser uma pessoa muito sociável. Jae então conversa com ela e diz que está procurando por Tak porque quer trazê-lo de volta ao caminho certo e lhe dar um emprego na empresa deles. Yeon fica surpresa ao ver que todos os funcionários, as pessoas com quem Ji está já têm antecedentes criminais, então Ji diz a ela que, pelo contrário, ele contrata pessoas com antecedentes criminais justamente para ajudá-las a se manterem longe da vida do crime. Em seguida, ele vai até a casa de Tak, mas a irmã mais nova de Tak tem medo dele e se recusa a deixá-lo entrar. Então Yeon conversa com ela e a convence a deixar Ji entrar. Talvez ele encontre algo na casa que o leve ao paradeiro de Tak. A garota o deixa entrar, e ele revira a casa, mas não encontra nada. Porém, ao sair, ele encontra Yoon e percebe que Yoon e Yeon se conhecem. Eles reconhecem Yoon, e ele o trata como um criminoso, revelando que foi à casa de Tak para investigar. Ele está por trás da gangue a qual Tak se juntou e culpa Ji por ter levado Yeon para a casa de Tak, que pode estar sob vigilância da gangue, e a gangue pode atacar Yeon mais tarde. Então Ji diz para ele levá-la para casa, pois acha que ela estará mais segura com ele, e os deixa. Yeon fica muito chateada porque ele a entregou tão rápido. Então ele leva Yeon para casa e alerta sobre Ji, dizendo que um criminoso nunca muda e que Ji definitivamente ainda é um criminoso, e sua presença perto de Yeon é perigosa para ela. De qualquer forma, ele a leva para casa e eles combinam de se encontrar novamente. Depois, Yeon conversa com Ji sobre ele tê-la deixado, e ele diz que o que fez foi certo e que ele estava certo, ele não deveria tê-la levado. Honestamente, ela está com ele na casa de Tak e não pode ficar perto dele de jeito nenhum porque é perigoso para ela. Então ela entende que ele decidiu abandoná-la, então ela decide ir embora antes que ele a expulse. Depois disso, Yeon vai para uma sauna até encontrar um lugar para sentar. Claro, a sauna está lotada de heroínas que a frequentam. Lá, ela conhece Hong, que é um dos homens de Ji. Acontece que ele está fugindo de Ji porque roubou seu selo e fez um acordo pelas suas costas. Ele começa a conversar com ela e conta sua história de vida, como aprendeu a aplicar golpes com o pai e como entrou para as gangues. Sua vida era miserável, para ser honesto, até que Ji o fez se arrepender e trabalhar honestamente. Depois disso, ele está caminhando e encontra alguém. Um gigante aparece por acaso e, claro, ele fica com medo de falar com ele, então pede desculpas. Mas esse gigante é de uma gangue rival da de Ji e mal pode esperar para ter a oportunidade de intimidar um de seus homens. Nesse momento, Hong recebe uma ligação de Ji e os membros da gangue querem insultá-lo, mas Yeon intervém e tenta mantê-los longe dele. Então Ji chega e, assim que os membros da gangue o veem, ficam apavorados e fogem. Depois disso, Hong chega com os papéis do acordo e Ji descobre que ele usou o selo pelas costas. Hong tenta explicar que fez isso para o benefício dos negócios, mas Ji não acredita nele e leva Yeon embora. Em seguida, ele decide levar Yeon de volta para casa para se sentir mais seguro em relação a ela. Claro, ela não consegue acreditar e vai com ele, mas impõe uma condição, que ela ensine boas maneiras aos homens dele. E de fato, ela começa a ensiná-los a lidar com as pessoas. O estranho é que eles respondem a ela como se fossem crianças em um berçário. Depois, Yeon sai para o jardim e fica claro que ela está procurando algo,
mas de repente Jay aparece na frente dela e a assusta, então ela fica com medo e decide voltar para casa. Lá, ela conversa com ele e descobre que sua amiga de infância morava naquela casa antes de Jay comprá-la. Ela fica feliz por estar de volta ao lugar que guarda todas as suas memórias de infância. No dia seguinte, Yoon vai encontrar Ryun, mas fica surpresa ao encontrá-lo jogando um jogo de adivinhação com ela, que é o mesmo jogo. Sua amiga de infância, com quem costumava brincar o tempo todo, está conversando com Yoon e contando que a procura há muito tempo. Por coincidência, Yoon também é seu amigo, e ela sente vontade de chorar de emoção, então muda de assunto rapidamente. Fica claro que Yoon se aproximou muito dos homens de Ji depois disso e agora os considera seus amigos. Eles, por sua vez, a tratam de forma diferente de todos os outros. Ao mesmo tempo, Yena começa a se encontrar com Ji, e fica evidente pela conversa deles que já se conhecem há algum tempo. Ji se aproveita da fama de Yena e a faz promover seus produtos. À noite, ele volta para casa, e Yoon lhe conta que seus homens estão correspondendo às suas investidas com ela, e muito em breve a moral deles vai melhorar, mas Ji não se importa muito com isso. O importante para ele é que seus homens fiquem longe da corrupção, só isso. Nesse momento, o assistente de Ji, Yang, vai encontrar sua amiga, Yoon. É evidente que ele quer conhecê-la melhor e conversa com ela sobre si mesmo e como Ji pode ajudá-lo a mudar e se tornar uma pessoa melhor. Depois, eles saem para passear juntos, mas de repente alguém joga água neles sem querer. Mas eles não deixam isso estragar o passeio. Sinceramente, se eu estivesse brincando, eu diria. Yoon então vai encontrar Yoon, mas toda vez que vão a um restaurante, está fechado. É um sinal de Deus, minha querida, volte para Ji. Enfim, Yoon não está, eles finalmente cedem e encontram um restaurante aberto. Mas sempre que Yoon interage com Yoon, ela sente como se estivesse interagindo com um amigo de infância, principalmente porque seus trejeitos são muito parecidos. Felizmente, o passeio é arruinado porque Yoon descobre que a irmã de Taki desapareceu e precisa investigar. Ele então vai encontrar Ji e descobre que a garota está com ele. Claro, Ji se recusa a revelar o paradeiro dela e quer saber por que Yoon está interessado em Yoon. Yoon se recusa a responder, mas de repente muda de assunto e diz a Ji que sabe o que aconteceu há 10 anos. Ele sai, deixando Yoon imerso em seus pensamentos. No dia seguinte, Yoon acorda assustada com o som do alarme. A situação é estranha, principalmente porque todos os homens de Ji estão em movimento. Algo estava errado, então ela entrou no carro atrás deles para descobrir para onde estavam indo. Eles a descobriram, mas se recusaram a deixá-la sair e continuaram seu caminho. Yoon pensou que eles estavam indo para uma briga, especialmente quando viu os outros funcionários com facas. Acontece que eles estavam apenas indo para o trabalho e as facas eram para cortar carne. Então ela os ajudou com o trabalho e ficou surpresa ao descobrir que todos os funcionários realmente gostavam de Ji. Mais tarde, ela foi pegar algo no depósito, mas de repente a porta se trancou atrás dela. Ela ficou chocada ao encontrar Ji lá dentro, então os dois ficaram presos. Ji tentou abrir a porta, mas não conseguiu, então sentou-se ao lado dela. A ideia é que eles estão congelando por causa do frio do armazém, então Ji se aproxima de Yoon para aquecê-la. Yoon sente seus sentimentos por Ji começarem a surgir, e eles permanecem assim até que os funcionários abram a porta e os deixem sair. Ji carrega Yoon para fora na frente de todos e a leva para o hospital porque ela desmaiou de frio. Depois, Yoon acorda e se lembra do que aconteceu e de como Ji tentou acalmá-la até que eles saíssem, então, é claro, ela o agradece. Então, os homens de Ji chegam e Ji discute com eles. Descobre-se que um de seus homens trancou Ji e Yoon no armazém de propósito para que eles pudessem ter um momento romântico juntos. Então ele vai visitar Yoon no hospital, mas Yoon tem medo de que Ji o veja e eles briguem, pois não se suportam. Então, ela fica do lado de fora com ele e não o leva para o quarto. Quando volta para o quarto, encontra Jin esperando por ela. É evidente que ele está acordado há muito tempo, a ponto de ter adormecido sentado. Ela sente pena dele, o acorda e até o deixa descansar na cama. No dia seguinte, Ji acorda e fica muito surpreso ao se ver dormindo na cama enquanto Yoon dorme no chão.
Além disso, ele está atrasado para o trabalho, então sai sorrateiramente para não acordá-la. Depois disso, Yoon percebe que Mil fica muito desconfortável dormindo nas cadeiras desconfortáveis porque passou a noite com ela. Quando Yoon vê que sua amiga está exausta e com o pescoço torcido, ela pede a Yang que a leve para casa. Lá, a família de Mil interroga como se ele fosse um noivo pedindo a filha deles, DMD, em casamento. Ele está sentado lá, coitado, nervoso e sem saber o que dizer. No dia seguinte, Yoon decide ir à empresa de Ji, mas fica surpresa ao ver Rihanna sentada sozinha com ele. É evidente que há um relacionamento entre eles, então ela se esconde rapidamente antes que a vejam. Ji fica surpreso ao descobrir que Yoon foi à empresa, mas não entrou em seu escritório. Ele entende que ela ouviu conversando com alguém sobre trabalho e deve ter entendido errado, por isso foi embora sem encontrá-lo. Naquela noite, ele volta para casa, muito nervoso e Aref tenta explicar a Leon o que aconteceu, mas Yoon age normalmente, como se não soubesse de nada. Então, ele toma a iniciativa e explica que o relacionamento deles é puramente profissional. Nesse momento, vemos um dos homens de Ji, chamado Dong, encontrando-se com Yoon. Descobre-se que ele é um espião, relatando cada movimento de Ji. Yoon então investiga o passado de Ji e descobre que ele morava no mesmo lugar que Yoon. Ele também descobre que o nome de Ji era Yoon, mas que ele o mudou para começar uma nova vida. Isso significa que Ji é amigo de infância de Yoon. Enquanto isso, Yoon está voltando para casa, pensando na caixa que enterrou quando criança com seu amigo de infância. Esta é a caixa, aquela que estava procurando seu lugar no jardim. A ideia é que ela encontra Ji tirando a caixa do lugar e descobre que foi ela quem pediu para ele procurá-la. Então ela pega dele enquanto está grávida, mas é claro que Ji mudou. Mas Yoon não se importa, honestamente, e pega a caixa e vai para o seu quarto e fica relembrando. E então ela liga para Yoon e se oferece para mostrar a caixa a ele antes de amanhã, e ela pretende mostrá-la a ele, e isso porque ela o considera seu amigo de infância. Mas Ji ouve a conversa e parece muito chateado. E então conversa com Yang e quer saber informações sobre Yoon, e descobre que Yoon é severo, especialmente com criminosos. Enfim, aprendemos com a conversa deles que Yoon conhece Ji há 10 anos e descobriu que, durante esse período, a gangue dos gatos perseguia Ji e a gangue de seu pai. Eles eram bandidos e causavam muitos problemas, e foi por isso que Ji decidiu detê-los e denunciá-los. Mas a gangue decidiu se vingar dele e foi até o hotel onde ele estava hospedado, onde o espancaram violentamente. Além disso, agrediram também pessoas inocentes que estavam presentes no local. Yoon presenciou tudo e ficou ensanguentado, percebendo que Ji era o responsável pelas agressões. Foi por isso que ele quis prendê-lo. No dia seguinte, Yoon ficou chocada ao saber pelos homens de Ji que ele iria se encontrar com a gangue dos gatos sozinho. Ela ficou com medo por ele, mas, felizmente, ele estava em casa. Existe um aplicativo de rastreamento entre ela e GD, para que ele possa ficar de olho nela. Ela usa o aplicativo para localizar a posição dele, e então GD invade o quartel-general da gangue e faz o líder de refém para que Yang possa resgatar Tak. Acontece que a gangue o amarrou. GD mantém o líder sob controle até ter certeza de que Yang e Tak foram embora, então o entrega aos seus homens. Mas, de repente, um membro da gangue os atropela com um carro, o sequestra e o espanca. O líder zomba de Yoon, revelando que pensava que GD estava envolvido com ela e que considera os filhos dela insignificantes porque ela faz vídeos para crianças. Nesse momento, GD perde a cabeça. Ele está se preparando para acabar com todos eles, mas Yu chega ao local e prende todos. Descobre-se que ele os estava monitorando o tempo todo. Quando os homens de Yoon e Ji chegam, Ji já foi presa. Yu então liga para Yoon e se desculpa por não ter conseguido encontrá-la. Ele vai interrogar Ji. Depois de um tempo, Ji é libertado. Ele está muito cansado da luta e seu estado é realmente ruim, a ponto de Yoon sentir pena dele. Mas, apesar de seu estado, ele conversa com ela e pergunta se ela o ama. O estranho é que ele não espera pela resposta dela e diz que ela não importa para ele. Para ele, ela é apenas alguém que mora com ele na mesma casa, e só. Droga. Então, claro, Yoon fica chateada por ele ter falado com ela daquele jeito, mas, apesar disso, ela lhe dá um bálsamo para acalmar sua raiva.
Sabemos que ele fez isso para que Yoon se afastasse dele, porque estava preocupado com ela depois de descobrir que ela tinha ido com seus homens só para procurá-lo, e ele tinha medo de que ela se machucasse por causa dele. No dia seguinte, Ji vai visitar Taki e leva sua irmã, que ele havia escondido da gangue. Então Yoon vai encontrar Yoon e mostra a ele a caixa que tem, dizendo que está procurando por seu amigo de infância que a enterrou com ela. Ele diz a ela que seu amigo de infância está vivo, mas não diz que é Ji. Eu te disse, ele é um problema. No dia seguinte, Yoon continua pensando em Ji e como ele foi gentil com ela. Nesse momento, Ji encontra Yu e descobre que foi Yoon quem pediu para ele não contar a Yoon que ele era seu amigo de infância. Depois disso, ele vai encontrar Rui, o líder da gangue dos gatos, e o ameaça de morte caso machuque algum de seus homens. Claro, o líder fica com medo, pois conhece muito bem o caráter maligno de Ji. Então, Rui vai receber seu chefe, que acabou de sair da prisão, e descobre-se que ele é o pai de Ji. Depois disso, Ji descobre que seu pai saiu da prisão, mas não se importa. Então, Yang lhe diz que, muito provavelmente, foi seu pai quem contratou Rui. À noite, Ji e seus homens ficam surpresos quando Yoon decide ir embora e abandonar a casa. Ele fica muito chateado, mas finge estar, que a questão não faz diferença para ele. No dia seguinte, Jun decide sair para um encontro aleatório e fica surpresa quando, sentada sozinha em um café, vê um jovem bonito se aproximando dela, colocando uma rosa em um vaso e caminhando de forma exibicionista. Acontece que esse é o jovem com quem ela vai se encontrar. Ao mesmo tempo, o rapaz fica furioso, pois sabe que Jun saiu para um encontro aleatório e não consegue suportar a situação. Ele decide observá-la e chega a sentar-se atrás dela para que ela não o veja. Naquele momento, Yoon estava sentada conversando com o rapaz e sentiu ciúmes, mas tentou se controlar para que Yoon não o visse. De repente, o garçom falou com ele e estava prestes a dizer seu nome, pois ele já o conhecia, então Ji prendeu a respiração rapidamente para se calar. Num movimento rápido, pegou a bebida que o garçom havia derrubado para não chamar a atenção. Mas então Ina entrou no local e o chamou aos berros. Nesse momento, Ji não teve tempo de silenciá-la e Yoon, é claro, percebeu que ele estava atrás dela. Ji se sentiu muito mal, então Ina tentou se safar dizendo que ambos estavam no encontro, mas Yoon não se importou, levou o rapaz consigo e saiu. Então ela foi embora. Os homens dele se encontram e descobrem que ela foi ao hotel para fazer Jay mudar de ideia e confessar seu amor por ela, e que os homens dele a estavam ajudando nisso. Nesse momento, Jay chega e diz a ela que não se importa se ela for para outro hotel ou não. Ao mesmo tempo, Yu encontra uma parente das vítimas do ataque no hotel e fica surpreso ao saber que Jay é inocente. Isso porque ele a encontrou pouco antes do incidente e não estava armado, e é claro que ele não invadiria o hotel desarmado. Então ele vai embora, sem acreditar que Jay não era tão mal quanto pensava e que foi acusado injustamente durante todos esses anos. Agora voltamos para Leon, que está conversando com Jay. Ela lhe conta que encontrou uma casa e que se mudará em breve, e espera que ele confesse seus sentimentos. Mas ele permanece em silêncio, então ela diz que está feliz por tê-lo conhecido e por terem passado bons momentos juntos. Ela vai embora se sentindo desapontada, e no dia seguinte ele não para de pensar nela e fica muito chateado com a partida dela. No entanto, ele decide manter seus sentimentos em segredo, pois a presença dela é perigosa para ela devido aos seus problemas com a gangue dos gatos. Mas, é claro, ele não consegue controlar seus sentimentos, especialmente agora que Yoon foi embora e ele pode realmente perdê-la. Então, ele decide confessar seus sentimentos e corre para o local onde ela está, que ele descobriu com um de seus homens. No caminho, ele liga para ela e está prestes a se declarar, mas Yoon se adianta e se declara segundos antes dele, então ele fica chocado ao ouvi-lo se declarar também. Nesse momento, ele já chegou até eles e fica paralisado pelo choque. Yoon então pergunta por que ele veio agora, então ele se senta para relaxar e olha para Yoon, mas não consegue se declarar para ela. Ele diz que está apenas limpando a casa e precisa da ajuda dela. Yoon fica muito surpresa porque ele nunca havia lhe pedido nada parecido antes, mas decide ir com ele porque ele insiste que ela precisa ajudá-lo.
Yeon percebe que ele está apenas dando desculpas para se livrar de Yeon e conversa com ele, irritado, aconselhando-o a ficar longe dela. Como Yeon não gosta de confusão e se tornou um gangster com muitos problemas na vida, Ji fica irritado com o que ele diz porque sabe que é verdade. No dia seguinte, Ji não para de pensar em Yeon e não sabe como puxar assunto com ela. Toda vez que escreve uma mensagem, ele a apaga. Mas vamos falar de Miu agora, que fica chocada ao fazer um teste de gravidez e descobrir que está grávida. Depois disso, os homens de Ji levam Yeon e sua amiga para o carro deles, e Ji também. Ele fica bravo com eles e pergunta por que fizeram isso. Eles dizem que decidiram fazer uma viagem juntos, e fica claro que querem aproximá-lo de Yeon para que talvez ele finalmente confesse seus sentimentos por ela. Depois disso, eles chegam ao destino. Yeon sai para caminhar e Ji fica preocupado com ela, principalmente porque o celular dela está desligado e a floresta é perigosa. Ele e seus homens saem à procura dela e, assim que a vê, corre em sua direção. Yeon se assusta com a atitude dele e dá um passo para trás, tropeçando e quase caindo. Ji a segura no último instante e cai junto com ela. Em seguida, começa a gritar com ela por ter saído sozinha, apesar dos perigos da floresta. De repente, confessa seu amor por ela e diz que não suporta vê-la machucada. Yeon fica chocada e sente uma dor repentina na perna por causa da queda. Ele a pega no colo para levá-la de volta ao local onde estavam, ansioso para saber sua reação. Então, Yeon fica surpreso quando ela confessa que também o ama, e ele sente como se fosse voar de alegria. À noite, vemos Miu conversando com Yang, e descobrimos que eles concordaram em ser amigos. Isso porque Yang não confessou seu amor por ela, mesmo ela tendo se declarado para ele. No dia seguinte, um dos homens de Ji encontra um teste de gravidez, e o resultado é positivo. Ele fica muito surpreso, e descobre que é o mesmo teste que Miu fez. Nesse momento, Ji também está muito confuso e não sabe como deve agir depois que ele e Yeon se declararam juntos. Ele está muito apegado. Mais tarde, Yang descobre sobre o teste de gravidez e se lembra de quando Miu ficou enojada com o cheiro de carne, e ele entende, é Yeon quem está grávida e, ao mesmo tempo, Daeon sai com Miu e pede desculpas a ele porque, claro, ela não corresponde aos seus sentimentos. Ela lhe diz que ama outra pessoa, para ser honesta. Yeon finge aceitar a situação, mas sente como se seu coração estivesse partido. Ele estende a mão para Yeon para se despedir, mas Ji aparece de repente, o puxa para longe, a leva embora e vai embora. No dia seguinte, Yeon acorda se sentindo muito feliz porque Ji está com ciúmes dela. Quanto a Ji, ele se arruma para impressioná-la com sua boa aparência e, de fato, assim que Yeon o vê, seus olhos brilham e ela fica olhando para ele romanticamente. Depois, Yeon vai comprar algumas coisas porque decidiu voltar ao trabalho, vídeos, mas ela fica surpresa quando Ji aparece de repente e descobre que ele tirou folga do trabalho para ficar com ela. Claro, isso deixa Yeon muito feliz, e ela o ajuda a escolher as coisas que usará para a filmagem. De repente, as luzes se apagam no lugar onde estão fazendo compras, e as crianças ficam assustadas. Então Ji faz alguns movimentos e sombras para acalmar as crianças até a energia voltar. Nesse momento, Yeon se lembra de quando fazia as mesmas coisas quando eram pequenos, mas a garota boba ainda não percebeu que Ji é o próprio Yeon. Então ela conversa com ele e diz que seu amigo de infância costumava fazer exatamente o que ele fazia, e ele fica em silêncio, e ele também não conta para ela que é a mesma pessoa. No segundo dia, Yeon cria seu próprio canal e começa a postar vídeos como antes. Então, sua amiga liga e conta que o canal começou e que está rolando uma guerra nos comentários. Ela salva Yeon e abre o canal, ficando surpresa ao encontrar Ji e Yeon brigando nos comentários. À noite, Yeon está em uma reunião de trabalho e Yana participa. Ela aproveita a oportunidade para zombar do novo canal de Yeon, que atualmente tem apenas 87 inscritos, enquanto o dela tem mais de 9 milhões. Felizmente, o importante é que Yeon se dá por vencida, não se importa com as provocações e não se deixa abalar. Então, ela pergunta, Minhyun está se afastando de Ji porque o conhece há anos e ele deveria estar com ela. Descobre-se que Ji salvou Yena durante o incidente no hotel, e ela se apaixonou por ele desde então.
O estranho é que Yenna concorda prontamente em se afastar de Ji porque ela é mais famosa e bem-sucedida do que ele, seria uma combinação melhor para ele. Enquanto isso, Yang não consegue parar de pensar em Miu, e descobrimos que ele é o pai da criança que ela está esperando. No dia seguinte, Yenna encontra Yu e o agradece porque seus muitos comentários foram úteis para o seu canal, especialmente por ela ainda ser novata. Ela espera que você faça o mesmo. Então Yenna vê Dom brigando com um estranho e fugindo. Então ela e Yun correm atrás dele, mas só o encontram muito tempo depois. Ele se recusa a explicar o que aconteceu. Acontece que Yun está em frente à casa de Ji, e é por isso que ele insiste para que ele entre e tome um chá. Mas, é claro, Ji fica furioso ao vê-lo e fala com ele de forma muito grosseira. Yun, no entanto, permanece impassível e não se importa. Ele o avisa que Yeon pode se machucar por estar com ele. Ao mesmo tempo, Yang vai até Miu e confessa que também a ama, mas ela fica chateada porque a confissão veio tarde demais. No dia seguinte, Yeon está lá, muito animada, distribuindo panfletos para a loja que abriu, que é uma loja de artigos infantis, é claro, mas, de repente, Rui aparece na frente dela e a encara com um olhar peculiar. Nesse momento, Yun está furioso porque seu chefe entregou o caso de drogas para outra pessoa. Ele tenta convencê-lo a devolver o caso, mas Rui se recusa, acreditando que é melhor que outra pessoa lide com ele. Vemos Yeon apavorado com Rui por causa de sua aparência sinistra e olhar assustador. Mas, de repente, Ji aparece e puxa Rui para longe de Yeon, querendo bater nele. Rui então quer falar sobre Ji quando ele era o líder da gangue, mas Ji o silencia e o leva para um canto para conversar. Ele diz a Rui que veio lhe dizer que precisa encontrar seu pai, o que deixa Ji muito chateado, especialmente porque Rui, ele fala muito sobre Yeon, como se o estivesse ameaçando. Então Ji liga para Yang e pede que ele descubra como seu pai saiu da prisão, já que sua sentença ainda não havia terminado. Yang investiga e descobre que alguém colocou seu pai na prisão e o tirou de lá várias vezes, e que Yun estava trabalhando no caso há algum tempo. Ele liga para Ji e conta a mesma informação. Naquela noite, ele vai se encontrar com Yun para obter mais detalhes e fica surpreso ao saber que seu pai aumentou seu dinheiro e poder apesar de ter ficado preso por um longo tempo. Isso significa que ele estava administrando seus negócios normalmente de dentro da prisão. A questão é que Ji realmente odeia seu pai e não quer nenhum relacionamento com ele, ele até deseja que ele possa voltar para a prisão. No dia seguinte, Yang vai à casa de Miu e tenta se aproximar da família dela para convencê-la a voltar para ele. No entanto, ela continua chateada e se recusa a voltar porque, quando estava com ele, foi ele quem fugiu dela. Ela perde a paciência e até o expulsa de casa, mas ele não se importa e decide tentar novamente. Enquanto isso, vemos Ji preparando uma surpresa para Yeon, montando um estúdio em casa. Yeon fica encantada com a preocupação de Ji e decide passar o dia todo com ele. Eles cozinham juntos e se divertem muito. No dia seguinte, Yeon faz um show para as crianças e pede ajuda aos homens de Ji, mas as crianças ficam apavoradas ao vê-los. Sinceramente, eles continuam chorando, mas então Yeon entra e dança docemente, acalmando-os. Nesse momento, Yenna encontra Ji e confessa que o amava mesmo quando ele era chefe de uma gangue. Ela sente que ele deveria amá-la porque o conhecia antes de Yeon. Ele a surpreende ao revelar que conhece Yeon desde a infância. Depois de deixar Yenna em choque, Ji volta para casa e vê seus homens tratando Yeon e as crianças com gentileza. Ele percebe que eles realmente mudaram por causa da presença de Yeon em suas vidas. Então, ele conversa com ela e conta que seu pai era chefe de uma gangue, devido aos seus negócios escusos, foi sequestrado quando criança. Ele era jovem e estava se metendo em encrenca. Ele não tinha nada a ver com ela, e acontece que Jota insultou o pai para se livrar desse trabalho suspeito, mas teve que voltar para ele, pois sua mãe, Jota, estava muito cansada e precisava fazer uma cirurgia. Claro, o pai de Jota se recusou a lhe dar o dinheiro a menos que ele concordasse em ter um homem trabalhando com ele. O pai era cruel e autoritário, não se importou com a morte da mãe e o levou para trabalhar com ele. Esse é o suspeito, então Yeon sente pena dele e continua a consolá-lo. No dia seguinte, ela vai à empresa de Ji, mas de repente alguém aparece e a empurra para longe. Ela teria caído se Ji não a tivesse segurado rapidamente, e então eles brigam.
Ele conta que Dom matou sua irmã e está o abandonando, e ele vai atrás dela. Dom se culpa pela morte da irmã e vive como se nada tivesse acontecido. Descobre-se que essa é a mesma pessoa de quem Dom fugiu quando Yoon o viu. Ji tenta conversar com ele, mas Dom está furioso e o vê como um gangster, assim como ele. Por fim, ele concorda em negociar, mas apenas com a condição de que Ji se desculpe por ter empregado Dom. Ji concorda, e Dom exige que Ji o demita da empresa. Ji se recusa, pois, se Dom o demitir, ficará na miséria e será forçado a voltar para a vida do crime. É revelado que Dom teve um relacionamento com uma garota no ensino médio. Um dia, ela andou de moto com ele, e ele ficou feliz. Eles estavam saindo juntos, e por causa do entusiasmo dele, ele foi um pouco rápido demais. Infelizmente, ele sofreu um acidente e a garota morreu. Quando ele pensa no que aconteceu com Dom, ele se sente culpado pela segunda vez e decide deixar o trabalho porque o irmão da garota o perdoa. Ele se ajoelha e pede perdão, mas nesse momento, Yoon e a mãe dele, a garota, chegam e descobrem que Yoon sabia do caso antigo de Dom e que foi por isso que Dom o transferiu para ele. A notícia de Jeon é que ninguém sabe desse incidente. O importante é que a mãe da garota se recusa a deixar Dom arruinar a vida dela e pede que ele deixe o emprego, pois isso não seria um direito da filha. Ela pega o filho também e vai embora, e então Dom desmaia, e seus amigos tentam acalmá-lo, enquanto Yoon fica. Ela está com ele e o aconselha a não se culpar por algo que não pode consertar. No dia seguinte, Miu vai a uma consulta pré-natal e, ao ouvir o coração do bebê, fica emocionada e não sabe como vai criá-lo sozinha. Depois, ela encontra Yoon e toda a conversa gira em torno da gravidez. Yoon fica muito surpresa e pergunta se ela está grávida. Nesse momento, ela fica nervosa e diz que não está, incapaz de admitir a verdade. Em seguida, vemos Rui assistindo aos vídeos que Yoon fez com os homens de Ji e fica surpreso com a capacidade de Yoon de influenciar Ji e seus homens dessa maneira. Ele decide reunir mais informações sobre Yoon. Yoon então liga para Yoon e pede para encontrá-lo. Ela quer saber quem é seu amigo de infância, mas de repente recebe uma ligação dele, Ji. Ele diz para ela não sair de casa o dia todo. Acontece que Ji sabe que Yoon está investigando Yoon e está preocupado com ela, então Yoon concorda em não sair. Enquanto isso, Yoon conversa com Ji e fica surpresa ao saber que ele não quer que ela saiba que ele é seu amigo de infância, mesmo que ela o amasse ainda mais se soubesse. Ele diz que Yoon vê seu amigo de infância como uma pessoa muito boa e não quer arruinar essa imagem para ela depois que ela descobrir que ele já foi o líder da gangue. Depois, Yoon vai encontrar Yoon pelas costas de Ji, infelizmente, e pergunta quem é seu amigo de infância. Ele fica muito nervoso e tenta evitar responder, mas Yoon suspeita que Ji seja a mesma pessoa, então Yoon fica chocada e é forçada a contar a verdade. Ela fica radiante ao pensar que a pessoa que amava é a mesma pessoa que seu amigo de infância e corre para encontrá-lo. Naquela noite, Yang encontra Miu e conta que descobriu que ela está grávida. Ela entende que esse é o motivo pelo qual ele está tão determinado a ficar com ela e se recusa ainda mais a voltar para ele, sentindo que ele não a ama e que toda aquela conversa é apenas sobre assumir a responsabilidade. Mas Yang garante que a ama de verdade e a convence a ficar com ele novamente. Voltamos para Yoon, que está caminhando e pensando em Ji. Assim que o vê, ela se aproxima e conta que descobriu que Yoon é seu amigo de infância e pede desculpas a ele porque ela não o reconheceu, mesmo ele estando ao lado dela o tempo todo, então ele fica chocado por ela saber a verdade. Mas como ela já sabia, ele não nega mais. Ele se senta e conversa com ela, dizendo que nunca esperou que ela o procurasse por toda a vida. Ela diz que estava preparada para continuar procurando até morrer. Eles passam a noite inteira conversando sobre suas memórias. Enquanto isso, Miu está caminhando com Yang, e eles conversam sobre o filho deles. Miu mostra a ele as fotos do bebê que recebeu do médico, mas de repente seu pai aparece e descobre que a filha está grávida. Ela fica chocada e não sabe o que dizer. Desde que o pai de Miu descobriu, tudo veio à tona. Então, Yang decide contar aos amigos e espera até o dia seguinte para revelar que está namorando sua amiga, Yoon, e que ela está grávida. Claro, Yoon fica chocado e briga com a amiga que havia escrito sobre ela dizendo que não estava grávida. Mas Miu lida com a situação calmamente. De repente, Ji aparece para visitá-la,
e Miu fica surpresa porque não houve nenhuma interação entre eles. Mas acontece que Ji veio com Yang para pedir sua mão em casamento. Ele conversa com o pai dela e se apresenta como irmão mais velho de Yang. Claro, o pai não suporta Yang por causa da gravidez, mas a mãe o convence a aceitar o casamento da filha com Yang normalmente. Depois que Yoon volta para casa, ela conversa com Ji e se abre com ele. Esta conversa sobre casamento e sobre a necessidade de darem um passo adiante no relacionamento, mas Jae se recusa e ainda percebe que ele não está pronto para ser honesto. Yoon é muito ingênua e sente que ele não a ama, e sai do quarto irritada, fazendo com que Jae entenda que tem um mundo nas mãos. No dia seguinte, Yoon vê isso em seu canal, no qual esteve ocupada nos últimos tempos, e fica chocada ao descobrir que alcançou 10.000 seguidores. Então ela fica muito feliz e comemora com os amigos de G. Depois, G vai comprar um presente para Leon para se reconciliar com ela, pois a magoou com suas palavras e ele não sabe como escolher o presente, então mostra a Yeon uma foto da loja do vendedor e pede que ela escolha por ele. À noite, ele chega em casa com flores e prepara tudo para o casamento. Ele a surpreende, mas Yeon se adianta e tem uma surpresa preparada para se reconciliar com ele, pois ficou muito brava. Ji fica chocado com a aparição repentina dela. De qualquer forma, ele lhe dá o presente e eles fazem as pazes. No dia seguinte, o pai de Ji invade sua empresa, e Ji fica chocado ao descobrir o que aconteceu, principalmente porque seu pai trancou todos os seus homens lá dentro. Ele vai até ele imediatamente, e as coisas ficam desastrosas, principalmente porque seu pai está com muitos homens. Ele quebra um copo em um acesso de raiva e grita com eles para que o obedeçam. Ele grita com o pai e o expulsa. Estranhamente, ele sai normalmente, mas pretende voltar. Depois disso, vemos Ji conversando com seus homens, e descobrimos que foi ele quem denunciou o pai. Isso porque se o pai dele não foi preso, ele não teria permitido que ele se afastasse da vida de gangue. Então, Rui conversa com seu pai, Ji, e eles descobrem que Ji ama Yeon desde a infância. Eles poderiam usar isso para pressionar Ji, mas o pai se recusa, considerando Rui desprezível e acreditando que Ji é muito melhor. Rui fica furioso com o comportamento dele e decide se vingar dele e de seu filho. Naquela noite, ele leva um de seus homens para sequestrar Yeon. No entanto, Yeon está passando por perto e ouve a voz dela, então corre até ela. Infelizmente, o homem de Rui o atinge na cabeça, fazendo-o sangrar muito. Rui fica com medo e tenta escapar, mas Ji o pega e o estrangula enquanto, furioso, diz a ele. Ele mandou que ele se afastasse e continuou a bater nele. Yeon estava apavorada por Yoon, e Ji estava prestes a acabar com ele se a polícia não chegasse e o levasse para a delegacia. Depois, Yoon recuperou a consciência e, felizmente, seus ferimentos foram leves e ele não se machucou gravemente. Quando soube que Ji havia sido preso, decidiu ir tirá-lo de lá. Ele foi direto para a delegacia e testemunhou que viu Rui tentando sequestrar Yeon e que Ji estava tentando salvá-la. Nesse momento, Rui ficou furioso e tentou inverter a situação, acusando-o de mentir para libertar Ji. Mas, é claro, ninguém se importou, pois ele já tinha antecedentes criminais, então ninguém prestou atenção ao que ele disse. Yeon conseguiu que ele fosse preso e Ji foi libertado. Depois disso, ele discute com Ji porque perdeu a cabeça e poderia ter matado Yeon e se metido em sérios problemas. Ele sente que não consegue proteger Yeon. Quando saem da delegacia, encontram Yeon e o pai de Ji do lado de fora. Ji está com medo por Yeon por causa do pai e diz para ela ir com Yeon. O pai conversa com ele e diz que não o deixará em paz até que ele volte ao trabalho. Mas Ji não se importa e o deixa. Ele se sente perdido, então vai para a empresa e passa a noite em claro pensando em como resolver a situação do pai. Um dia, ele liga para um dos homens do pai e pede para encontrá-lo. Ao mesmo tempo, Miu está sentada com Yeon e a aconselha a se separar de Ji. Isso porque estar com ele é perigoso para ela, mas é claro que Yeon se recusa e decide ficar ao seu lado. À noite, Ji encontra a pessoa que o ligou e pergunta por que ele não foi trabalhar com ele quando convidou. Ele diz que só conhece o trabalho de gangue, então Jeon se oferece para trabalhar com ele e ajudá-lo, pois estão prendendo seu pai, e lhe dá uma chance de pensar e ir embora. Então ele volta para casa e descobre que Yeon saiu de casa por causa dele.
ela está na casa de uma amiga porque é mais segura, então é claro que ele fica chateado por não poder protegê-la. No dia seguinte, Jun o encontra e diz que está muito chateada por estar longe dele e que está arrasada. Então ele lhe dá um presente e a leva para a casa de Mil até que consiga se livrar do pai. Então Ji fica sabendo por seus homens que Yeon lançou uma campanha de marketing para seus produtos, e a campanha foi um enorme sucesso. Os produtos viraram tendência, e todos os atores e blogueiros estavam experimentando e dando suas opiniões. Então ele vai investigar e fica chocado com a quantidade de vídeos feitos sobre seus produtos. Ele não consegue acreditar que Yeon conseguiu criar uma campanha publicitária tão massiva para ele. A surpresa é que Yana também está envolvida na promoção dos produtos. Vamos deixar Ji de lado e ir para Rui nesse momento. Descobrimos que ele foi solto sob fiança, mas com a condição de continuar usando a tornozeleira eletrônica. Se ele atirar, será preso novamente. Também descobrimos que o pai de Ji sequestrou um dos homens de Ji, então ele implora para que o castigue. Ele está longe de Jae, mas seu pai se recusa e lhe diz que o sequestrou para usá-lo como isca e atrair o filho de volta. Jae vai imediatamente buscar seu homem e fica chocado ao encontrá-lo enforcado. Seu pai lhe diz que não o deixará ir a menos que ele concorde em voltar para a gangue. Jae tenta desamarrá-lo à força, mas seu pai ordena que seus homens o espanquem. Jae olha para o pai com raiva e diz que ele nunca obedecerá, não importa o que faça. Seu pai fica ainda mais furioso e ordena que seus homens aumentem a surra, mas Jae continua se recusando a desistir. Nesse momento, seu pai sente pena dele, se aproxima, limpa o sangue e manda-o embora. Mas então ele entra, cheio de malícia, e diz: Papai Ji nunca o considerou importante e sempre se preocupou apenas com o filho. É estranho que ele se aproxime para bater nele, mas Ji rapidamente se coloca na frente e recebe o golpe em vez do pai. Infelizmente, ele fica gravemente ferido, e seu pai, em choque, se prepara para matá-lo. No entanto, Yoon chega no último instante, o impede e prende Hai. Mas seu verdadeiro choque vem quando vê Ji caído no chão. Ele chama uma ambulância imediatamente, e Ji é levado para o hospital. Todos estão preocupados com ele, especialmente Yeon. Apesar da preocupação, ela apoia seus homens e os encoraja a continuar trabalhando para que a operação possa prosseguir. No dia seguinte, Yeon fica olhando para ele, na esperança de que ele acorde. Descobre-se que ele entrou em coma e os médicos não sabem quando ele vai acordar. Um de seus homens vai até ele e senta-se ao seu lado, divertindo-se ao arrancar os cabelos brancos de Ji. Mas, de repente, Ji acorda, e seu homem pula de alegria e chama o médico. Quando Yeon retorna, corre até Ji, incrédula por ele ter acordado, e informa todos os seus homens, que também ficam felizes. Depois, Yeon vai vê-lo e conta que seu pai confessou todos os seus crimes. Ele fica feliz porque, finalmente, seu pai decidiu se entregar e aceitar a punição. Após se recuperar, Yeon visita na prisão e conversa com ele, dizendo que ele nunca foi o pai que Ji desejava, mas apesar de tudo, ele o fez. Então ele ficará ao lado dele, mas seu pai lhe diz que não quer nada dele e corta todo o contato. Nesse momento, Ji fica genuinamente chateado, mas sai em silêncio. Alguns meses depois, Mil dá à luz uma linda menina, e todos os amigos de Yang se apegam a ela, especialmente Yeon, que a carrega o tempo todo. A menina chama a atenção de dois dos homens de Ji, e eles decidem se casar e formar uma família. Eles saem em encontros aleatórios, mas parecem estranhos e desajeitados, e não sabem como interagir porque nunca estiveram com uma garota antes. Por causa disso, as garotas têm medo deles. Um dia, Yeon vê Yeon caminhando à sua frente e começa a observá-la de longe, e é óbvio, então ele ainda está afetado porque ela escolheu o Jae em vez dele, e o coração dele ainda está partido, minha querida. Então a Yeon volta para casa e fica surpresa ao ver que o Jae preparou uma surpresa para ela e a pede em casamento. Claro que ela não consegue acreditar e aceita imediatamente. Ela não tem medo nenhum do Jae porque, mesmo antes de ela entrar na vida dele, ele já se esforçava para ser uma boa pessoa. Não é que ela o tenha mudado tanto assim, e isso é o melhor. De modo geral, do meu ponto de vista, não acredito que uma pessoa possa mudar por outra. Uma pessoa pode melhorar, seja religiosamente, socialmente ou em qualquer outra situação, mas mudar completamente? Não.
Isso é impossível. Não é real. O que você acha? É.